Olá, queridos, como vai a sua família? Vai bem? Eu espero que esteja bem com toda a sua família, mesmo nas situações complicadas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, mas espero que a sua família esteja sendo abençoada e guardada pelo nosso Deus. Nós estaremos fazendo uma breve reflexão sobre as viúvas da Bíblia. Nós já falamos da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, 8, 24. Falamos também da viúva Noemi, que está registrado lá em Ruth, capítulo 1, do 1 ao 22. E hoje nós continuaremos no livro de Ruth, porém falando da outra viúva, que é a propriamente Ruth. Então nós estaremos lendo Ruth capítulo 2, dos versículos do 1 ao 7, que diz o seguinte: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? E o capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Oramos. Nosso Deus está no céu, Senhor Deus, agradeço pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos, Senhor Deus, fazendo uma breve reflexão sobre o assunto, Senhor Deus, sobre viúvas, Senhor Deus, que nós possamos tirar lições, Senhor Deus, dessa mensagem que acabamos de ler na Sua santa palavra. Senhor Deus, pedimos que Tu nos auxilie, que eu seja usado como canal para trazer, Senhor Deus, às pessoas o entendimento que elas precisam. É no nome de Jesus que eu agradeço e peço. Amém. Bem, queridos, vamos lá. A gente, na última reflexão que nós falamos sobre Noemi, e hoje a gente falando sobre Ruth, são assuntos que estão bem pertinentes um ao outro, né? A gente não consegue falar de Ruth sem falar de Noemi, e nem falar de Noemi sem ter aí falado também de Ruth. Então, fazendo um breve resumo, né, lá da situação de Noemi, a gente traz o seguinte: Noemi era casada com Elimeleque e tinham 2 filhos, que era Malom e Quilion. Eles moravam em Judá e saíram de Judá e foram para Moabe, para um lugar próximo, né, entre aspas, próximo, que é Moabe. E lá, estando lá, Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, veio a morrer, ficando então Noemi viúva e com os 2 filhos, Quilion e Malom. Os 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas. Então, Quilion e Malom, eles casaram com mulheres moabitas. E as mulheres eram Orfa e Ruth. Após 10 anos, morreu Malom e Quilion. Ou seja, Noemi ficou viúva e sem os 2 filhos que estariam cuidando dela. Ela ficou sem os 2 filhos. E ficou Noemi, Orfa e Ruth. Ficaram as 3 viúvas. E Noemi, ela toma a seguinte decisão: vou voltar para a terra de Judá. E ao tomar essa decisão, ela libera as suas noras para voltarem para a sua terra, terra de Moabe. Ela libera as suas noras para continuarem a sua vida lá em Moabe. Mas a nora chamada Ruth não vai, ela não quer voltar. E isso está registrado lá em Ruth 1,16, que ela insiste em ficar com Noemi, porque ela diz que onde Noemi for, ela vai, onde Noemi for dormir, ela vai, que o Deus de Noemi é o Deus também de Ruth. Aí a gente entra na história de Ruth, propriamente dita. Como a gente leu aqui, né, apenas os 7 primeiros versículos
do capítulo 2, a gente entra na história de Ruth, propriamente dita, que vai ser o quê? Primeiro a gente tem o nome Ruth, ele pode ser traduzido ou pode ser, tá significando aí amizade. Tá? Então o nome Ruth, ele, em algumas traduções, em algumas situações, ele pode ser utilizado como amizade. Uma vez que, após voltarem lá de Judá, após voltarem para Judá, Noemi e Ruth, Orfa ela voltou para Moabe, mas Ruth continuou com Noemi. E aí voltou Noemi e Ruth para Judá. Saíram da terra de Moabe, onde elas estavam, e voltaram para Judá. Voltando para Judá, Noemi, como uma sogra e muito assim orientada, ela informa para Ruth que ela tem o marido, né, Elimeleque, tem um parente próximo, né, que é bem sucedido ali em Judá, e o nome dele é Boaz. E aí a Noemi, ela dá várias dicas para que Ruth possa ir até Boaz, porque o Boaz, como ele era um representante da família de Elimeleque, né, ele poderia ser um resgatador. O que seria o resgatador? É aquele que, no caso de uma viuvez, ele assumiria o lugar, né, assumiria o lugar do marido, para que a mulher viúva não ficasse desamparada e também pudesse ter filhos com ela, para que fosse dado continuidade à família do morto, do marido. Então Boaz, como sendo um resgatador, ele e sendo rico, né, Noemi passa para Ruth algumas instruções, porque ele tinha o milharal, então ela ia recolhendo as espigas que caíam, ela ia recolhendo, e os ceifeiros, né, aquelas pessoas que eram os funcionários de Boaz, que eram pagos para recolher, deixava sempre, e isso era uma norma que era utilizado, né, em Israel na época, que deixasse sempre as espigas que caíssem para aqueles mais necessitados, que pudessem estar tendo o que comer. Então, os ceifeiros, como diz no texto, observaram que Ruth ela estava recolhendo as espigas que caíam. E por aí foi, tal. E Noemi passa para ela o seguinte: vai num determinado local, né, na eira onde eles colhiam, onde juntava todo o material colhido. Chega na eira, na hora de dormir, você vai onde está Boaz, você vai descobrir os pés dele e vai deitar os pés dele. Isso era um sinal de que a mulher precisava ser resgatada, ou, né, tinha necessidade de ser resgatada. Então Boaz, na sua sabedoria, ele acordou e viu que estava ela ali e perguntou quem era. Ela falou: sou Ruth. E aí, quando ela falou que era Ruth, Boaz começou a entender a situação, porque ele já tinha conhecimento que Noemi estava voltando de Moabe e que estava viúva, e estava trazendo também a sua nora viúva. E nessa situação, Noemi, entendendo como estava a situação toda ali, a necessidade dela, a necessidade da sua sogra, a Noemi, Ruth, né, a necessidade da sua sogra Noemi, porque as duas estavam viúvas. E chegando até Boaz, então ele promete casar-se com a Ruth, porque ele era o resgatador, ele era o representante ali da família de Elimeleque, que poderia estar resgatando, né? Quando ele fala em resgatar, né, tudo que pertencia a Elimeleque vai pertencer agora a Boaz. Então, e com isso Boaz ele se compromete em casar-se com Ruth. E uma vez, isso está registrado lá em Ruth, no capítulo 3, no versículo de 9 a 11. Nos versículos de 9 a 11, né, quando Boaz
ele reconhece Ruth, que ela está dormindo ali aos seus pés. Ele reconhece Ruth. E lá no capítulo 4, ele promete casar-se com Ruth. Porque ele, como resgatador, ele precisaria ver em toda a situação ali, todos os parentes de Elimeleque que teriam essa condição de ser resgatador pela lei. E ele verificou e tinha um. E para esse um ele negociou, né? Então, e chama lá no capítulo 4, o Boaz, ele chama testemunhas para mostrar para o povo que ele estava resgatando tudo que pertencia a Elimeleque, suas terras, sua esposa, suas noras. E a Ruth, né, ele promete casar-se com Ruth. E o casamento é registrado lá a partir do versículo 13, né, a partir do versículo 13 do capítulo 4, onde Boaz casou-se com Ruth, né, e ela tornou-se sua mulher. E Boaz, né, teve um filho com Ruth, e o nome desse filho se chama Obed. Obed é o filho de Boaz com Ruth. E se a gente for ver na genealogia de Jesus, a gente vai ver que Obed faz parte da genealogia de Jesus. Obed vai ser pai de Jessé, Jessé pai de Davi. Então a gente já tem aí a genealogia de Jesus. Ou seja, Ruth, pela sua dedicação, pela sua lealdade, pela sua responsabilidade, ela sendo uma moabita, ou seja, ela não era do povo escolhido, era uma moabita, através da sua lealdade, da sua fidelidade, da sua responsabilidade, e ela era focada na realização do que era correto. Deus a abençoa e ela vai ter ali abundância de tudo que ela precisava. A genealogia de Jesus, ela está registrada lá em um dos livros que registra, Mateus 1,5, que fala justamente sobre a genealogia de Jesus, falando ali de Boaz e de Ruth. Ou seja, essa viúva, a Ruth, ela foi uma viúva que foi leal, ela foi responsável e ela foi focada na realização do que é correto. Então, para nós fica essa grande reflexão, que nós precisamos ser leais em tudo, precisamos ser fiéis em tudo, precisamos ser responsáveis nos nossos atos, nas nossas atividades, no nosso testemunho. E precisamos também estar focado na realização do que é correto. É correto? Eu tenho que estar focado na realização do que é correto. Então, que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. E com a vida de Ruth, a gente possa estar aprendendo a ser leal, ser responsável e focado no que é correto. Que Deus a todos possa estar abençoando.